Olá! Vamos fazer hoje uma exploração focada nos pontos essenciais da Ásia. É um tema quente para quem está na pegada do Enem, dos vestibulares. A gente deu uma olhada em vários materiais para destilar o que importa mesmo. Oi, com certeza. E olha, entender a Ásia é fundamental, né? Pela complexidade, pelo tamanho, e cai bastante nas provas, então vale a pena focar. Bora lá então. Para começar, acho que o básico do básico. Ásia é gigante, o maior continente. Disparado. E isso, claro, leva a uma diversidade, nossa, imensa. De paisagem, sabe? Você tem desertos, florestas, as montanhas mais altas. Himalaia, né? Isso. E aí, claro, culturas, línguas, economias, tem de tudo. Desde lugares com extrativismo bem básico até potências super industrializadas. E muita gente, né? Áreas super densas e outras que são vazios demográficos. A ocupação humana ali é muito marcante. Exato. E essa localização mais a leste, historicamente levou àquela ideia de Oriente, né? Que a gente ouve desde a época do Império Romano, lá na Europa. Ah, sim, a divisão Oriente-Ocidente. Pois é. Mas é bom lembrar que isso vai muito além da geografia pura. Tem história, tem religião, tipo o islamismo, que é super forte lá, tem política. Pensa na Guerra Fria, como dividiu as coisas. Faz sentido. A regionalização de verdade dentro da Ásia mesmo é bem mais complexa, imagino. Bem mais. Essas divisões internas é que são chave hoje. E falando em dinâmica, o chão da Ásia não é dos mais calmos, né? Tem a questão das placas tectônicas. Nossa, nem fala. A Ásia está meio que espremida entre umas 5 grandes placas tectônicas. 5. Isso explica muita coisa. Muita instabilidade, terremoto, vulcão. Não é à toa que tem o tal Círculo de Fogo do Pacífico ali, margeando boa parte do continente. Que pega o Japão, Indonésia. Exatamente, lugares super populosos, inclusive. Então, o impacto de um terremoto ou, pior, um tsunami, como já vimos, é devastador. Mas essa atividade toda também constrói, certo? O Himalaia que a gente falou. Perfeito, o Himalaia é o resultado mais espetacular dessa colisão, digamos assim, da placa indiana com a eurasiática. O Everest está lá, o topo do mundo. Incrível. Mas, em contraste com essas montanhas gigantes e planaltos altos como o do Tibete ou o Deccan na Índia, você tem planícies imensas. Ah, as planícies fluviais. Mesopotâmia. Isso, Mesopotâmia, a Indo-Gangética na Índia e arredores, a planície chinesa, são áreas super férteis, sabe? Com muita água por causa dos rios. E aí? E aí é onde a população se concentrou, desde milênios atrás até hoje. Não é coincidência, a geografia física molda muito onde as pessoas conseguem viver e prosperar. E esses rios, então, são personagens principais nessa história. Totalmente. Pensa no Tigre e Eufrates, berço de civilizações antigas. O Ganges na Índia. Sagrado, mas hoje complicado, né? Muito. Sagrado, essencial para a cultura, mas a poluição lá é um drama, com impacto direto na saúde de milhões. E tem outros, tipo o INC e o OB, lá na Sibéria, que congelam boa parte do ano. E na China, o Honghe, o amarelo. Isso. Famoso pelos sedimentos que fertilizam, o Loess, mas que também causa aquelas inundações históricas. E o Yangtze, o azul, que é o mais longo da Ásia. Gigante, né? Para a agricultura e para a energia também. A hidrelétrica de Três Gargantas fica nele. Exatamente. Uma obra monumental e polêmica. Então, como a água é gerenciada, onde os rios estão, isso é crucial para entender a Ásia, a população, a economia. Sempre foi uma questão de poder, de sobrevivência. Mudando um pouco de elemento, mas ainda na geografia física. Clima. Com um continente desse tamanho deve ter de tudo um pouco. Ah, sim. A variedade é enorme. Tem clima equatorial, superúmido, lá na Indonésia, Malásia, tropical na Índia, Vietnã, temperado mais para o leste, na China, Coreia, Japão, Frio de altitude no Himalaia polar lá no norte da Sibéria. e árido e semiárido, claro. Na Península Arábica, no deserto de Gobi, na Ásia Central. A lista é longa. Mas tem um tipo de clima que sempre cai em prova que define muito a região. As monções. Sem dúvida. Se tem algo para entender bem sobre o clima asiático, é o regime de monções. Principalmente no sul e sudeste asiático. Como funciona mesmo? Tem a ver com a diferença de temperatura entre terra e mar, né? Isso, de forma simplificada. No verão, o continente asiático esquenta muito mais rápido que o oceano.
O ar quente sobe. Cria uma área de baixa pressão. Exato. E aí o ar mais frio e úmido que está sobre o oceano sopra em direção ao continente para preencher esse vazio. É a monção de verão. Quente, úmida e traz aquelas chuvas torrenciais. Que são essenciais para a agricultura, principalmente para o arroz. Vitais. A risicultura depende totalmente dessas chuvas de verão. Bilhões de pessoas dependem disso para comer. E no inverno, inverte. Inverte. O continente esfria bem mais rápido que o oceano, aí a alta pressão fica no continente e o vento sopra da terra para o mar. É a monção de inverno, fria e seca. Entendi. É um ciclo bem marcado, mas essas chuvas todas de verão também causam problemas, né? Muitos. Inundações catastróficas são comuns em lugares como Bangladesh, Índia, Paquistão. É vida e destruição ao mesmo tempo. Uma dinâmica bem intensa. E essa combinação toda, planícies férteis, grandes rios e esse clima de monções ajuda a explicar por que algumas áreas são tão povoadas. Com certeza. O sul da Ásia, por exemplo, Índia, Paquistão, Bangladesh, ali vive quase 1 bilhão e 800 milhões de pessoas. É uma das áreas mais densamente povoadas do planeta. E com crescimento populacional ainda alto, desafios enormes, conflitos, gestão de recursos. Exatamente. E o Sudeste Asiático também é outra região chave nisso, tanto a parte continental, Vietnã, Tailândia, quanto a parte insular. Indonésia, Filipinas. A Indonésia sozinha é o quarto país mais populoso do mundo, né? E tem a maior população muçulmana. Isso. E nessa região do Sudeste Asiático, é importante lembrar da ASEAN, a Associação das Nações do Sudeste Asiático. É um bloco que tenta integrar economicamente e politicamente essa área tão diversa. E a risicultura continua sendo a base ali também. Continua fortíssima, muito ligado às monções, claro. Puxa, quanta coisa! Então, para a gente amarrar nossa conversa, vimos a escala da Ásia, essa diversidade imensa, a questão das placas tectônicas, né? Montanhas, vulcões, riscos. A importância vital dos rios para a história e para hoje. O fenômeno das monções, que é super característico e impactante. E como tudo isso se conecta para explicar as áreas com maior concentração de gente no planeta. Exato. Foi uma ótima exploração. E fica a reflexão, né? Como essa geografia tão complexa, desde onde tem água até onde tem risco de terremoto, continua interagindo com tantos povos diferentes, com economias que mudam tão rápido. Isso define os desafios e as oportunidades da Ásia hoje. Algo para pensar além da prova. Excelente ponto para fechar. Bom, por hoje é isso. Até a próxima.